Bom dia, Soraya. Estou Bom aqui dia, com James. Tudo Master bem? Coach, né? Também praticante, né? E terapeuta das ferramentas aí da medicina alternativa, florais de Bach, e mil e uma coisas, né? Que para memorizar tem que ter técnica de memorização. Se você só ouvir uma vez, não grava não, né, Soraya? Só ouvindo não grava, não. Não, Eu eu já ouvi faço umas... assim, para memorizar, eu faço duas coisas, entendeu? E uma delas é repetir na minha cabeça depois que eu termino. Geralmente você Então, se apresenta como quando você vai passar seu currículo? oi? Você, quando vai passar seu currículo, se apresenta como? Meu Soraya, eu currículo? sou Soraya, Ah, eu sou sou isso, Soraya, aquilo. eu sou terapeuta, Master Coach e professora, educadora, na verdade, Muito entendeu? legal. Muitos anos de experiência como educadora. E a leitura dinâmica, para mim, é um divisor de águas. Eu, eh, eu costumo falar que eu aprendi a ler depois que eu comecei a fazer leitura dinâmica, que antes eu decodificava, agora eu leio. Eu sou suspeito para falar, porque eu vivo leitura dinâmica de 5 da manhã, aqui nos Estados Unidos tem o fuso ainda, né? Até tarde da noite, né? Ontem mesmo a gente ficou até às 22. Então também dormi pouquinho, mas o pouco que eu durmo bem, sabe? Eu sou meio urso, né? Gordinho dorme bem, não dorme? Apesar de às vezes ter apneia, essas coisas, né? Gordinho tem apneia, né? Aham. Mas quem diz isso que eu tenho é os outros, eu mesmo não vejo nada, sabe? Mas maravilha. Me conta qual foi sua rotina de exercícios essa semana. De leitura dinâmica, eu treino todos os dias. Mas quais exercícios assim você pegou para fazer? Eu faço na apostila, em torno de 15 minutos, e faço sempre com metrônomo, né? E no livro também, mais 15 minutos. Esse é Certo. minha rotina diária. Eu lembro que eu lhe passei algo da apostila avançada, não foi? Foi. E aí, no caso, você lembra quais foram as páginas exatamente que eu te passei? Eu estou abrindo aqui também o caderno, né, da apostila avançada. Sim, Tá meio, fica o ruim, né? avançado. É, aqui fica ruim para ver direitinho pela tela, dá para Eu ver já aí? tô com ele aberto. Pronto, esse caderninho aqui. A gente já fez o texto distorcido, não foi? Foi. E aí, se eu não me engano, a gente fez texto invertido. Fez também. E nós vamos fazer hoje um exercício que muita gente até já recebeu na internet, que é o famoso texto embaralhado, né? É a página 31. 31, só. Eu vou jogar aqui para mostrar para quem vai assistir. Por que Página a gente chama 31. de texto embaralhado? Deixa eu tentar achar 31 o... é o texto com números. Esse aqui, ó, texto embaralhado, tá vendo? Se você não achar esse, Invertido. eu te mando aqui de novo esse arquivo, tá? Então, esse aqui é bem interessante porque a gente troca o lugar das Texto letras, embaralhado 1, já achei. né? Então, esse exercício aqui exige, além de atenção, concentração, você, claro, vai usar uma função do cérebro, que é aquela que diz que o cérebro monta quebra-cabeça, né? Ou seja, ele é capaz de encontrar respostas completas para dados incompletos. Então, a matemática também consegue fazer isso, né? Então, se eu digo, para não complicar, uma expressão fácil, né? X mais 1 igual a 2. Então, subentende-se que o X, o que está escondido,
É 1. Então, 1 mais 1, Oxente. claro, todo mundo aprende na escola, apesar que há controvérsias, porque pela lei da sinergia, 1 mais 1 pode dar mais do que 2, e Sim, 1, né, mais 1, ou seja, um casal desunido, por exemplo, dá um estrago na sociedade tremendo. Então, não dá nenhum inteiro, né? 2 que, né, querendo brigar, diz que quando não quer, 2 não briga. Mas se os 2 exato. quiserem brigar, eles comprometem, né, de acordo com estudos psicológicos, até 100 pessoas à sua volta. Um casal desajustado. Então, a gente fala na matemática que 1 mais 1 dá 2, mas há controvérsias. Pode ser muito mais do que 2, porque 2 pessoas unidas numa missão pode reunir milhões de pessoas. Gente, Um casal eu vou ter que escrever desajustado isso. estraga a vida de Não, até mas 6 tudo bem, já pessoas. memorizei aqui. Tem esse negócio que acaba ampliando o conceito, mas, a grosso modo, x mais 1 igual a 2x é 1. Né? Mas Isso. o lado direito faz isso de uma maneira mágica, né? Através da visualização e da imaginação. Então, a criança, quando monta um quebra-cabeça, ela tem na mente não as peças, A ela tem imagem na final. mente a imagem final, onde ela quer chegar. Não é fantástico isso? É fantástico isso. Esse exercício usa essa habilidade, tá? Ou seja, você tem a ideia na sua mente inconsciente, demora para Não apareceu. a luz, vai chegar aqui. Ah, chegou Então, agora. você precisa focar na mente, né? Há uma palavra correta no seu inconsciente, ela está aqui embaralhada, e o teu cérebro inconsciente vai ativar, né, o hemisfério direito, para que ele consiga ler e entender o texto. Mais do que legal, né? É mágico esse exercício. Isso é mágico mesmo. Isso aqui A primeira vez só que eu serve para percebi isso, Soraya. Só serve para a Soraya que está primeira no vez que eu avançado. percebi isso num texto foi muito fantástico. Parecia que eu estava vivendo uma cena de um filme, porque as Sim, palavras começaram a saltar do texto isso e que eu ia dizer. Tirou da minha a boca. história toda se formou. Tirou da minha boca o que eu ia dizer. Eu tenho experiência com alguns pastores, né, que fazem aula com a gente, e eles dizem que a informação, quando ele lê a Bíblia, né, é como se as palavras ficassem brilhantes e saltassem da página. E eu expliquei que isso é por conta do propósito. Então, quando eu vou ler um livro, o que eu estou procurando no livro? Geralmente eu procuro, né? Quem, onde, quando, como, E por né? quê? E aí, quando a pessoa quer ir mais longe, o porquê, que se divide em dois, que é o porquê objetivo e o porquê subjetivo. Né? O objetivo é o porquê do autor do texto. Né? Então, tem aqui na internet, em vários lugares, né? Lula não fará o que quer com o Brasil. Amém. Quem disse isso foi nada menos que Bolsonaro. Tá bom, não estou querendo falar de política. Mas tem o porquê dele, correto? O porquê Sim, dele, que está explícito, né? Porque ele é político e não vai deixar. E tem um porquê subjetivo. Eu acredito nisso. Será que não é só politicagem? Será que tem um fundo legal, real nisso, sincero? E aí vai depender de cada um do segmento que ele acredita, certo? E eu certo. não vou questionar nenhum dos lados aqui, até por conta dos que vão assistir. Mas a ideia é que o porquê é mais avançado. Mas ainda tem outros, né? Tem o que, tem o quanto, O né? Então, quando, tem o quando eu falei, né? Quem, onde, quando e como. Esses 4 é básico, tá? assim. Aí acrescentaremos o que, o quanto e o porquê. Você até falou numa outra aula, que são os 5W, 2H, né? Sim, exatamente. Tá. Então, isso, para quem, né, já viu essa informação no inglês, é utilizado em empresas, né, principalmente em brainstorming, reuniões empresariais, etc. Mas o fato é que isso é para aumentar a compreensão. E esse exercício, né, ele faz com que as palavras importantes saltem. Ou seja, quando você tem um propósito, você sabe o que você está buscando, as palavras vão saltar para você. Né? Então, essas perguntinhas ajudam.
Mas o que faz realmente, por exemplo, um pastor enxergar uma mensagem bíblica como se o Espírito Santo estivesse falando, eu não duvido que fale, né? Tem uma senhora de 86 anos que ela diz que o problema não é você falar sozinho, é quando você começa a ouvir a resposta. Entendeu? O tenso do negócio não é falar sozinho, é quando você começa a ouvir a resposta. Tá? Então, quando você chegar nessa fase de ouvir a resposta, é porque o seu inconsciente já está, né, se materializando no campo externo, né? Porque tem o auditivo interno e externo, visual interno e externo, e aí já Externo. aprofunda o PNL, né? Então, vamos fazer esse exercício? Você vai fazer a leitura uma vez dessa folhinha, você consegue abrir aí? Tá aberto já. Tá. Então, metrônomo também ou eu ligo aqui? O metrônomo também tá pronto aqui. Pode ligar o metrônomo no... Quanto você acha que dá para fazer esse exercício? 40, 35, 50? Então, o meu metrônomo, ele tá aqui com 60, porque é o que eu tenho treinado diariamente. Tenta no 60, né? Eu acredito que você consiga fazer no 60, porque você já fez mais de 20 aulas, né? Eu já perdi a conta, para falar a verdade, mas acho que dá bem mais, né? Uau! Aham. Mas aí capricha, né? Ao final a gente vai usar o quem, onde, quando, e na verdade vamos trabalhar com brainstorming, é aquele onde eu leio e tento tirar da mente consciente duas ideias que estavam explícitas lá. Então isso pode ser feito com texto comum também. Eu leio uma página, tento falar uma ou duas ideias sem olhar. Aí leio de novo, mais uma ou duas ideias, leio de novo. Foi assim que você fez o texto distorcido e invertido, não foi? Aham. Então, maravilha, pode começar. Então, aqui. Uau! Tá? Uma ou duas ideias. Você costuma falar mais, eu sei, mas basta uma ou duas ideias. O exercício é assim, eu Então, leio palavras que a estão extremamente primeira é embaralhadas, né? que, nossa, além das palavras estarem embaralhadas, a letra das palavras também estão embaralhadas. É bem Mas confuso, isso né, é para quem vai incrível, assistir. porque quando você olha, parece que, gente, você não vai conseguir isso, mas o cérebro ele tem uma capacidade incrível de ordenar tudo. Então, essa é uma das ideias do livro, do texto, né? Que, de acordo com uma pesquisa em uma universidade inglesa, o nosso cérebro ele tem essa capacidade de ordenar as coisas. Isso é uma ideia, né? Essa é uma De acordo com ideia. uma pesquisa em inglês, o cérebro organiza as coisas. Outra ideia, em formato brainstorm, né? Outra ideia que o texto traz é que, espera aí, que isso se aplica não só na linguagem, mas também em outras áreas, como matemática. Fechou. Essa ferramenta também se aplica a outras áreas, como, por exemplo, a matemática. Duas ideias, tá? Aí, se você puder aproximar teu metrônomo um pouquinho mais do microfone, acho que é porque está com fone, por isso que não ficou alto, muito alto aqui. E aí eu vou colocar na tela, eu acho que não vai dar Não, para se você quem está quiser em colocar casa o fazer. metrônomo aí, então, Não, mas pode ligar, dá para ouvir sim, tá bem? tá, Tá, vamos ver mais uma vez, que pode dar delay, aí no caso você que não ouviria perfeitamente. Para o pessoal entender o que a gente está fazendo, eu estou colocando na tela. tá bom, Pode ler, tá. mais uma leitura, né? A gente fez uma, trouxe Só à um tona pouquinho, duas gente, que eu vou ideias. ajustar aqui, Ok, porque ele não tá tão certinho na página. Pronto. maravilha, pode executar. O foco é achar duas ideias importantes, tá?
Porque uma linha, é claro que quem está em casa não consegue fazer, ou na mentoria, porque o toque está muito mais rápido do que a gente costuma passar para os alunos nas primeiras aulas, né? Aham. Pronto. Ótimo, Soraya. Deixa eu Fechou? voltar Duas aqui. ideias. 2 ideias. Uma delas é que o nosso cérebro, então, ele integra as ideias. Integra. E Boa. a outra é que o encéfalo, o nosso encéfalo, né, ele continua sendo um grande desafio, um grande mistério. Isso. Apesar, por exemplo, desse truque, né, cognitivo mesmo, né, que outra ideia, né? Aí, no caso, você durante 10 minutos faz a mesma folha, lê, traz duas, lê, traz duas, lê, traz duas. Não quer dizer que você, em uma, não consiga absorver todas as ideias. É porque tem um pouco do fisiológico e um pouco do cognitivo. Um pouco do Sim, fisiológico. O cognitivo é quando eu vou falar do que eu li, e do fisiológico é o meu olho treinando enxergar palavras que estão misturadas. Então, a ideia, né, do texto, uma das ideias é que você só precisa entender, na verdade, a primeira ou as primeiras e as últimas letras de cada palavra, e o de cada cérebro palavra. olha e encontra no inconsciente isso. Uma outra ideia é que o cérebro é capaz de montar quebra-cabeça, e é por isso que ele encontra as palavras montadas dentro da mente. Tá bom, né? Já gastei duas ideias suas. Vamos fazer a última leitura. E aí agora eu Volto pro vou texto. fazer perguntas também, tá? Você Então sabia que o tá. GPT, Soraya, ele te dá um texto para você ler, se você pedir. Eu quero que você me dê um texto com 200 palavras, marque 1 minuto no timer e faça perguntas, né, após a minha leitura. Sabia A que gente ele consegue fazer isso no GPT? consegue? Eu vou fazer uma live com um aluno. Eu fiquei impressionado, já está quase me substituindo, Soraya, o GPT. Porque isso que a gente fez agora, o GPT está fazendo. Eu Ele vou te dá usar um texto, isso para me ele te dá treinar, um vai ficar muito texto para ler, interessante. aí marca o tempo que você gastou, e aí ele tira o texto e faz perguntas do texto para você. Soraya, quem estava na praia? Soraya, que hora que o personagem foi dormir? Isso é incrível, Ele gente. cria, ele cria perguntas do texto. Assim, em 2 segundos, ele já te dá o texto pronto e as perguntas. Se você quiser texto com múltipla escolha, eu quero um texto com 200 palavras, incluindo 10 questões de múltipla escolha para melhorar a minha interpretação. Ele dá. Ah, mas é bom pergunta mesmo, que você fica com a resposta aberta. Exatamente, resposta aberta. E aí você usa o cognitivo mais amplo. Quando é a opção de marcar X, você fica muito no decoreba, sim? É, fica muito decoreba. E fica Maravilha, vamos ler a intuitivo última. também, assim, para você responder. Sem dúvida, usa mais o lado direito do cérebro, sem dúvida alguma, que é o que a gente tem treinado muito pouco. Hoje, a intuição é a principal habilidade Gente, a minha inteligente. cabeça fez pau, pau, pau. O GPT tem. Ó, eu já vi vídeo de como estudar inglês com o GPT, como criar textos, né? Que você, inclusive, já faz. Como implementar a sua empresa, seus negócios, como, enfim. É claro que Sim, isso eu tenho utilizado. o Google deve trazer mais ferramentas, né? Mas praticamente tudo hoje você pode treinar também com o GPT. E eu vou fazer uma live, né, na semana que vem sobre isso, mostrando como é que treina a leitura dinâmica usando o GPT. Bacana. Está bem moderno o negócio. Então, vamos ler a última vez, e agora, além do brainstorm, eu posso fazer algumas perguntas, tá certo? Aham, tá bom. O metrônomo ligado, leitura das linhas. E eu não comecei ainda. Tá bem? Quando você Tá, começar, é é só me porque eu avisar. Eu vou estar disponível aqui para a gente fazer as perguntas na sequência, né? tá. Eu tenho que diminuir mais um pouquinho para ele ajustar, para mim não ter que Você está ficar você tá usando rodando. em quantos por cento? Oi?
Quantos por cento você está usando? Agora eu consegui colocar ele todo na tela, pronto. Agora que eu vou começar. Tempo. Eu li 5 vezes aqui. Dá para ler mais umas 6, né? A gente faz leitura em bloco. Fechou? Espera aí. Sim, fechei. Tá. O texto diz que, de forma muito embaralhada, que o cérebro impressiona os mais... Impressiona os sentidos. Estou me referindo a pessoas, a uma categoria de pessoas. Ele impressiona quem? Nossa, não lembro. Os mais céticos cientistas. Ah, sim. Porque tem cientista, né, que já faz parte da ciência, a dúvida, né, é o princípio da ciência, né? Então, o cérebro impressiona, né, os mais céticos cientistas. O cérebro impressiona. Né? O cérebro impressiona os mais céticos, né? Tá, o texto diz aqui que o cérebro é tão misterioso quanto... Aí ele citou 2 comparações. 2 comparações, a origem da Terra e da vida Isso. no planeta. A origem da Terra ou do universo e da vida no nosso planeta. O texto também está dizendo que, além dessa, né, capacidade de entender palavras misturadas, né, isso o computador, a não ser que tenha um programa muito específico, não faz. Ele consegue pegar um texto escrito, você passa aqui no scanner, e ele coloca para você em PDF e o transforma em letra para edição, não é isso? Hoje ele já faz. Mas se ele tiver assim, falar, e você pedir para ele arrumar, ele não arruma. Tá? Se você der esse texto e falar assim, computador, arruma, escrevendo, ele não arruma. Eu Ele não não sei se o GPT, arruma. eu não sei se o GPT arruma, Também tá? não sei. Mas esse texto aqui, o nosso cérebro arruma. É porque, segundo o texto, o que é importante é a primeira e a última palavra de cada, a última letra de cada palavra. Mas por que o computador não arruma se ele tem a primeira e a última? Porque Só ele o ser não é a humano. inteligência mais sofisticada que tem. A inteligência mais sofisticada que tem, né, é o nosso cérebro. Pelo menos ainda, né, Soraya? Eu acredito que em, sei lá, 200 anos ele já esteja fazendo coisas iguais, né? As nossas habilidades. Não com o fundo espiritual que a gente tem, que é uma percepção da consciência. Eu não acredito que o que vai faltar no computador é a consciência de que ele existe, né? Porque penso, né, logo existo. Isso. Só que esse princípio, né, descartiano, ele não vai ter mais fundamentação, porque o computador vai pensar sem existir. Tá? Então, a noção da existência, até porque o computador pode ser eterno e nós Ela vai somos ser apenas questionada. depois eu acredito, né, que a gente perde essa massa de carne, mas a existência do computador ele não vai ter clareza de que eu sou, né? Então, igual a Soraya fala, eu sou Soraya, sou mãe, sou coach, sou etc, não é? Sou educadora. O computador ele não vai pensar, eu sou um computador mais inteligente que qualquer ser humano e sou capaz, se eu quiser, inclusive, de criar um mecanismo aqui que o ser humano não consiga desinstalar. Uau. Esse é o perigo do GPT, né? Eles estão Isso criando uma não, você tecla. sabe que existe um outro sendo desenvolvido e que o GPT ele só tem informações até dezembro de 2021. Para. Esse outro, ele tem as informações mais atualizadas e também ele aprende.
O céu é o Então, limite, conforme né? vai tendo as É o pesquisas, ele limite. vai aprendendo, e isso é um perigo. Mas já tem isso no celular, por exemplo, o corretor de texto, ele se acostuma com frases que você usa comumente e já lhe dá a opção da próxima Da palavra. próxima palavra. E aí, às vezes, você só vai colando. Às vezes, eu tenho frases que eu passo para os meus alunos de 5, 6 palavras, eu só escrevo a primeira. Não é? Então, ele já faz, ele já aprendeu que você usa aquela frase. O céu é o limite. E é o princípio, né? O Isaac, aquele da robótica, né? Você já leu? Sim. O Isaac, ele fala, né, dos 5 princípios da robótica. Um deles é nunca conseguir dominar o ser humano. Mas isso tudo ainda é muita ficção. A gente acha engraçado, mas é uma realidade que está às portas, né? Soraya, então essa aula de hoje incluiu, né, com a sua participação, né, que agrega muito, né, programação neurolinguística, né, incluiu neurociência, incluiu o exercício da semana, você vai treinar em cima dele, né, texto embaralhado do 1 ao 10, cada folha uma por dia, né? É claro, se der para fazer mais de uma sessão de 10 minutos, você fica à vontade. E enriqueceu muito aqui, inclusive, com robótica e inteligência artificial. Artificial. Então, se tornou aqui um encontro extremamente agradável, tá bom? Tá Eu lhe bom. vejo, como sempre, aqui, né, nesse horário bem muito cedo, né? Você gosta de estar sempre aí já ativando seus neurônios na madrugada, no início do dia, e a leitura dinâmica vai fazer parte de um desses dias. Então, eu lhe vejo na semana que vem. Então, ótimo. Até Até lá. sexta. Sexta que vem é Sexta Santa. Sexta que vem é Sexta-feira Santa, você sabia? Ah, é verdade. Deixa eu só, eu tinha esquecido aqui de fechar a nossa gravação. Mas não tem problema, ficou até uma referência à nossa Páscoa, né? Então ainda está gravando, né? Por isso que eu retornei Ainda está aqui. gravando.